Oi, meu nome é Marissa, eu sou aluna do mestrado em Física na Unicamp e atualmente eu estou de férias. E eu decidi comentar um pouquinho sobre como está sendo a minha rotina de estudo nas férias, mas antes eu preciso comentar como estava sendo a minha rotina de estudo antes das férias e por que que eu decidi essencialmente mudar muita coisa. 2024 foi um ano bom para mim academicamente, mas também foi muito estressante porque eu mudei de cidade para fazer o mestrado, então eu sou de Minas Gerais e estudei na UFMG em Belo Horizonte, na graduação, e aí me mudei para Campinas em agosto de 2024 para fazer o mestrado. Sem dúvida nenhuma, a minha maior dificuldade no mestrado, nos primeiros 6 meses de mestrado, foi saber o que fazer no mestrado, porque eu cheguei lá e percebi que tem coisa demais para estudar e tempo de menos para estudar. Tinha muita coisa que eu queria fazer, só que se eu não me focasse, eu não ia fazer nada do que eu queria fazer. E essa com certeza foi a minha maior dificuldade, de saber o que fazer, o que priorizar, porque as disciplinas elas tomam muito tempo e o projeto de mestrado é muito aprofundado. Então, quando eu pegava um artigo do meu projeto para ler, eu não entendia, acho que nem metade das coisas que estavam lá. Então, e aí se eu fosse estudar cada uma daquelas coisas, eu não ia avançar nunca ali naquele artigo ou no meu projeto mesmo. Então, entender o que que eu preciso dentro daquelas coisas ali, o que que é importante realmente para avançar no projeto, foi a minha maior dificuldade, sem dúvidas. Então, essa minha nova rotina é uma tentativa de priorizar as coisas certas. Além disso, eu sentia que eu não estava evoluindo no conhecimento, porque eu estava só apagando incêndio. Então, se eu tinha prova de quântica, eu estudava quântica. Se eu tinha trabalho de partículas, eu fazia trabalho de partículas. Se eu tinha reunião do projeto, eu estudava projeto. Então, eu estava só apagando incêndio. E aí, quando eu voltava para estudar quântica de novo, eu sentia que eu tinha esquecido metade das coisas, entendeu? Então, eu não sentia que eu estava evoluindo, e essa minha nova rotina também é uma tentativa de manter uma constância em cada um dos meus projetos ou cada uma das coisas que eu preciso fazer para o mestrado. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio sem férias. Em dezembro de 2023, eu praticamente não tive férias porque eu estava envolvido com um projeto pessoal. É acadêmico, mas não era obrigatório, então é um acadêmico pessoal, que eu praticamente não tive férias. E depois, em agosto de 2024, no meio do ano de 2024, julho, assim, eu não tive férias porque a UFMG entrou de greve e eu emendei a graduação com o mestrado. Então, em agosto e parte de setembro, eu tava fazendo tanto disciplina da graduação como disciplina do mestrado. Então, não tive férias. E aí, eu tava, no final do ano, final de 2024, tava exausta. Porque queria, tipo, umas férias de verdade. Aí eu realmente me dei 2, 3 semanas ali sem estudar muito. Eu resolvi muita coisa burocrática do mestrado, mas sem estudar muito. E fazia praticamente nada o dia inteiro. Só que pra minha decepção, eu tava me sentindo cada dia mais cansada, mesmo não tendo feito nada no dia anterior. Eu ficava muito no celular, assisti muita série, fiz vários nadas assim, e eu tava me sentindo mais cansada. Eu não tava entendendo. Acho que justamente por consumir muita coisa, muitos estímulos assim, sem pensar, eu tava ficando mais cansada, principalmente emocionalmente. Aquilo tava me sugando, assim, sabe? E assim, não me entenda mal, eu ainda gosto muito de assistir vídeo no YouTube, gosto muito de assistir filme, série, eu ainda faço isso muito, mas eu tô tentando implementar isso de forma mais intencional na minha rotina. Implementar essas coisas de uma forma mais saudável, uma vez que eu percebi que pra mim, do jeito que estava sendo, não estava sendo saudável. Então, bom, quais são os, digamos, princípios que me guiam nessa nova rotina? São princípios porque não são regras, não são coisas que, tipo assim, eu me sinto obrigada a fazer. São mais princípios norteadores no sentido de que eu posso experimentar, eu posso fazer mudanças pra ver o que melhor se encaixa pra mim, na minha rotina e tudo mais. E o que que vai me dar mais resultado também. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é regularizando meu sono. Eu estava dormindo muito mal
desde quando eu me mudei pra Campinas, eu tava dormindo muito mal, até antes, estava dormindo muito mal, e aí eu estou regularizando meu sono, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso. Li alguns artigos para poder pegar ideias de como regularizar, como melhorar, otimizar o meu sono. A segunda coisa é a atividade física. Estou tentando manter uma constância maior de fazer atividade física, especialmente em casa, porque durante as férias eu não tenho acesso a uma academia, porque eu divido meu tempo entre Belo Horizonte e o interior de Minas Gerais, e aí eu não queria pagar 2 mensalidades para ir na academia e não usufruir. Então eu estou tentando fazer exercícios físicos mais em casa mesmo, porque eu percebi que sem atividade física não dá. Eu sinto muita dor nas pernas de ficar muito tempo sentada, então não dá. A terceira coisa que eu fiz foi imaginar a minha semana de estudos perfeita, assim, no sentido de quais são as prioridades que eu quero para minha semana de estudos. Então eu fiz uma lista de prioridades, tanto de projetos acadêmicos quanto de hobbies pessoais, e aloquei períodos de tempo durante a minha semana perfeita, baseado nessas minhas prioridades. Além disso, eu deixei tempo de descanso entre essas tarefas, no final do dia também e nos finais de semana, afinal de contas eu estou de férias, né? Bom, então a minha semana, meu planejamento semanal ficou mais ou menos assim, depois que eu fiz a minha lista de prioridades. Tudo que tá em verde é relacionado a estudos, ao mestrado. Tudo que tá em azul são hobbies e em vermelho é atividade física. Então, eu selecionei 2 hobbies, que são hobbies que eu quero avançar nessas férias. E os vários projetos ou estudos relacionados ao meu mestrado, eu fui dando um tempo ali para eles de acordo com a prioridade. Então, por exemplo, mecânica analítica, estudos de partículas no geral, e coisas mais relacionadas ao projeto e também algumas coisas de códigos, aprender algumas coisas, algumas ferramentas que eu vou utilizar no meu mestrado. E aí eu consegui repetir as atividades algumas vezes por semana. Isso me dá aquela sensação de que eu não tô esquecendo, de que eu realmente estou avançando no conteúdo e não tô só apagando o incêndio. E também me dá espaço para acomodar outras coisas, como por exemplo sair com amigos, ou caso eu tenha reunião em algum dos dias e aí eu tenho que mudar, tem espaço para mudar um pouco a minha semana, caso algum imprevisto aconteça ou alguma coisa assim. Uma das coisas que eu estudei um pouco durante as férias e tentei implementar melhor é porque durante as minhas pausas entre tarefas, eu não estava realmente descansando, porque eu tentava resolver alguma outra coisa para ser mais produtiva, ou eu ficava muito em rede social durante a minha pausa, e aquilo não estava me fazendo descansar de verdade, porque esse tanto de estímulo não permitia que a minha mente descansasse entre uma tarefa e outra. E aí eu voltava para a próxima tarefa, sem aquela sensação de que eu realmente fiz uma pausa efetiva. Inclusive, teve esse artigo que eu li que mostra que as pausas tradicionais, que eles chamam, né, pausas sem celular, elas contribuíam para que a pessoa se sentisse mais emocionalmente descansada. Então, elas contribuíam para uma diminuição do esgotamento emocional. Bom, então eu gravei algumas partes do meu dia, de um dia bem normal assim, para mostrar na prática o que eu quis dizer com todos esses princípios e ideias para uma nova rotina. Nesse caso, eu estou estudando mecânica analítica porque uma das minhas prioridades é ter uma base mais sólida para fazer a disciplina de teoria quântica de campos no semestre que vem no mestrado. E eu sinto que na minha graduação essa parte de mecânica analítica foi mais prática, no sentido de que a gente aprendeu como resolver, mas não aprendemos os detalhes da teoria. Então eu estou tentando me aprofundar nos detalhes.
Aí eu fiz uma pausa, tô tentando implementar essa questão de uma pausa mais monótona, sem muitos estímulos, sem resolver muitas coisas, para poder ver se eu consigo ficar mais descansada para a próxima tarefa. Daí eu fui rodar alguns códigos, porque de tarde eu tinha uma reunião com a minha orientadora e vocês podem ver que eu estou visivelmente estressada porque não tá dando certo. Também estou voltando a tocar teclado e aí estou apanhando para relembrar como ler partituras. Depois, antes do almoço, eu joguei um pouquinho. Li também, na minha segunda sessão de estudos, eu li parte de um artigo relacionado ao meu projeto. O meu projeto está relacionado a um experimento do Fermilab nos Estados Unidos, que é o DUNE, onde a gente quer testar várias coisas sobre a física de neutrinos. Depois eu fui me preparar um pouquinho mais para a reunião com a minha orientadora. E aí eu achei que eu sabia o que estava dando de errado, mas, spoiler, eu não sabia. Torci pra dar certo e deu errado. E aí eu comecei a reunião com a minha orientadora. E é claro que ela pegou o mesmo código que eu tava usando, colocou no computador dela e deu certo. E se não for assim, não tem graça, né? Depois eu fui comprar umas plantas com os meus pais pra plantar no jardim. Fui também no supermercado. E aí, na minha terceira sessão de estudos do dia, eu estava estudando as soluções da equação de Dirac, que é a equação que junta a mecânica quântica com a relatividade especial. E aí eu jantei e fui descansar, então eu li um livro, conversei no WhatsApp e tudo mais, e fui dormir depois.